Então vamos lá. Capacidade térmica e calor específico. A gente vai ver que esses dois conceitos estão diretamente relacionados ao conceito de quantidade de calor que nós acabamos de definir, né? Aquele Q maiúsculo, né? Vamos a eles então. Primeiro, o conceito de capacidade térmica de um objeto. Essa palavra capacidade, a gente vai ver que talvez seja um pouco problemática, né? Mas foi o termo que foi utilizado, né? E é o termo que a gente vai usar, é o que aparece nos livros texto, né? Apesar de às vezes dar uma ideia um pouco errada do que significa esse Czão maiúsculo aqui, que é a capacidade térmica, né? A definição de capacidade térmica que um objeto de um certo material é feito tem, né? É que ela é uma constante de proporcionalidade entre a quantidade de calor né, que esse objeto pode receber ou que ele pode ceder, né? Lembra que a gente sempre fala de receber ou ceder calor, né, ou energia na forma de calor entre um sistema e um ambiente. Então imaginem que agora o nosso sistema é formado por um objeto, por exemplo, sei lá, vamos voltar ao exemplo da barra de alumínio, que a gente viu lá na dilatação linear, né? Tenho aqui uma barra de alumínio, e essa barra de alumínio pode trocar calor com o ambiente, né? O ambiente que está em volta dela. Isso vai depender da variação de temperatura. Se a barra de alumínio tiver uma temperatura maior do que o ambiente que está em volta dela, é o ambiente que vai receber calor dessa barra, né? Ou seja, a barra vai perder energia na forma de calor. Se essa barra de alumínio estiver a uma temperatura menor que a temperatura ambiente, ela vai receber energia na forma de calor, né? Isso que nós acabamos de ver ali entre, né, a relação entre temperatura e calor e a própria definição do conceito de calor, né? E essa capacidade térmica, representada pelo C maiúsculo, nada mais é do que uma constante de proporcionalidade entre esse calor, que pode ser recebido pelo sistema ou cedido pelo sistema, e a variação de temperatura a que esse sistema está passando, né? A gente viu que só tenho fluxo de calor, só tenho transferência de calor se eu tiver diferença de temperatura. Por exemplo, se essa barra de alumínio que a gente está falando estiver à mesma temperatura do seu ambiente, né? Se ambiente e barra estiverem em equilíbrio térmico, a barra nem vai ganhar calor, nem vai perder calor, né? Ela não vai fazer trocas de calor com o ambiente porque não há variação de temperatura. Os dois estão à mesma temperatura. Agora, se houver uma diferença de temperatura entre a barra de alumínio e o ambiente em que ela está, essa barra pode ou ganhar calor do ambiente ou ceder calor para o ambiente, né? Dependendo se a sua temperatura é maior ou menor que a do ambiente. Essa constante de proporcionalidade entre a quantidade de calor recebida ou cedida e a variação de temperatura que provoca essa transferência de calor é chamada de capacidade térmica, né? Então, a capacidade térmica é esse C aqui, né? E eu acho mais fácil de enxergar essa capacidade térmica como sendo uma constante de proporcionalidade, modificando um pouquinho essa equação que tanto Halliday quanto Sears trazem assim, né? Posso definir a capacidade térmica C como sendo a constante de proporcionalidade, né? Ou seja, a razão, né, entre quantidade de calor Q e variação de temperatura ΔT. Essa equação aqui, C igual a Q sobre ΔT, e essa equação aqui, Q igual a C vezes ΔT, são exatamente a mesma equação, né? A diferença é que em uma, quem está em evidência é a quantidade de calor Q, e na outra, quem está em evidência é a capacidade térmica C, ok? Qualquer uma delas me dizem que a capacidade térmica é a relação direta que existe entre a quantidade de calor que um objeto ou um sistema recebe ou cede, né, do ambiente, e a variação de temperatura que esse objeto
é submetido, ok? Então, a capacidade térmica C é igual a Q sobre ΔT. Se ela é Q sobre ΔT, ou seja, uma variação, né, uma quantidade de calor Q sobre uma variação de temperatura ΔT, a unidade de medida da capacidade térmica vai ser uma unidade de quantidade de calor sobre uma unidade de temperatura. Né? Então, pode ser caloria por grau Celsius, caloria por Kelvin, joule por Kelvin, joule por BTU, BTU por Kelvin, né? BTU por grau Celsius, enfim, uma unidade de energia, né? E uma unidade de temperatura. Se a gente for falar em unidades do sistema internacional, a gente sabe que a unidade de energia, aqui de quantidade de calor, é o joule, e a unidade de temperatura é o Kelvin. Então, teoricamente, no sistema internacional, a unidade de medida da capacidade térmica C é o joule por Kelvin. Né? Porém, se a solução, a situação, problema que a gente estiver resolvendo, se ela não exigir que a gente trabalhe com unidades do sistema internacional, posso usar caloria para quantidade de calor, posso usar BTU, posso usar quilocaloria, né? Para temperatura, posso usar grau Celsius, posso usar Kelvin, posso usar Fahrenheit, ok? Isso vai depender de quais unidades eu tenho. O que eu preciso saber é se o exercício estiver me pedindo que a resolução, né, ou que a resposta seja em unidades do sistema internacional, então a capacidade térmica deve ser em joule sobre Kelvin, joule por Kelvin, ok? A sua unidade de medida, né? Sempre uma unidade de energia por uma unidade de temperatura, já que nós temos Q sobre ΔT, né? Quando eu disse que a palavra capacidade térmica, né, pode ser um pouco confusa, pode ser talvez um pouco não indicada para esse conceito, é porque ela pode dar a entender, né, que um certo material tem uma capacidade de transferir calor, né, dependendo de uma certa variação de temperatura, e que essa capacidade é limitada. Né? Normalmente, quando a gente fala em capacidade, a gente está falando de limites, né? Pode transferir calor até um certo ponto, né? Então, não tenham essa ideia para a palavra capacidade, tá? Como ela é uma constante de proporcionalidade, ela só vai depender da quantidade de calor que é recebida ou cedida pelo sistema e da variação de temperatura que provoca essa transferência de calor entre sistema e ambiente. Ok? A palavra capacidade, não quero que vocês entendam como sendo um limitador para essa transferência de calor, né, dependendo de uma certa variação de temperatura. Ok? Então, entendam que falou em capacidade térmica, eu só quero saber qual a relação entre a quantidade de calor, né, qual a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura que provoca essa transferência de calor entre objeto e ambiente, né, entre sistema e ambiente. Beleza? Certo. Enquanto capacidade térmica tem a ver somente com a quantidade de calor de um objeto, né, que esse objeto recebe ou que ele cede, e a variação de temperatura que ele sofre, nós temos um outro conceito chamado de calor específico. Né? Enquanto a capacidade térmica é um C maiúsculo, o calor específico é um Czinho minúsculo. Né? Percebam que aparece aqui quantidade de calor, aparece novamente variação de temperatura, mas agora aparece também uma certa massa. Vamos entender o que significa calor específico. Né? Já sabemos então que capacidade térmica é a razão entre quantidade de calor recebida ou cedida, né, por um certo sistema, por um certo objeto, e a sua variação de temperatura. Né? Calor específico, no entanto, né, tem a ver com a massa desse material. Então, nós temos o seguinte: a quantidade de calor Q necessária para elevar a temperatura da massa M de um material de uma temperatura T1 até uma temperatura T2 é aproximadamente proporcional à variação de temperatura ΔT. Né? O que essa frase está me dizendo? Que
o tanto de calor que eu vou precisar, né, para variar a temperatura de um corpo de massa M são grandezas diretamente proporcionais, né? A quantidade de calor Q e a temperatura ΔT. Igual nós vimos lá para a dilatação térmica, né? Que a variação de comprimento ΔL era proporcional à variação de temperatura ΔT, assim como a variação de volume ΔV também era proporcional à variação de temperatura ΔT. Uma outra grandeza que é proporcional à variação de temperatura ΔT é a quantidade de calor Q, né? Ela também é proporcional à massa do material. Então, a quantidade de calor Q, além de ser proporcional à variação de temperatura ΔT, é proporcional à massa do corpo, né? Ou seja, se eu vario a massa do corpo, eu também vario a quantidade de calor necessária para variar a temperatura desse corpo, né? Por exemplo, quando você aquece água para fazer uma certa quantidade de chá, você vai precisar do dobro da quantidade de calor se você quiser fazer 2 xícaras de chá ao invés de uma, se a variação de temperatura for a mesma, né? Então, se eu aumento a massa do que eu quero aquecer, eu vou ter que aumentar a quantidade de calor para aquecer, né? Essa massa. Lembra que a gente falou das barras, né? Se eu tinha uma barra de 10 centímetros, uma barra de 20 centímetros, e as duas sofriam uma variação de 50 graus, a dilatação da barra de 20 centímetros seria o dobro da dilatação da barra de 10 centímetros. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho uma xícara de 300 ml e eu tenho uma xícara de 700, né, ou vamos pensar em dobro mesmo, 300 e 600, né? Tem uma xícara de 300 ml de água e uma xícara de 600 ml de água, né? E eu vou variar, por exemplo, em 100 graus Celsius a água dessas xícaras. Se eu preciso de uma unidade de quantidade de calor para a xícara de 300 ml, eu vou precisar de 2 unidades de quantidade de calor para a xícara de 200 ml. Porque eu estou dobrando a quantidade de material que eu preciso aquecer para uma mesma variação de temperatura, né? Reunindo essas relações mencionadas, ou seja, que Q é proporcional a ΔT e que Q também é proporcional à massa, né? Nós chegamos na seguinte relação. A quantidade de calor Q é proporcional à massa do objeto, né, ao calor específico desse objeto e a variação de temperatura desse objeto. Se eu quiser isolar C, né, que é o nosso calor específico, gente, peraí que não quer escrever aqui. Aí, Czinho vai ser igual Q, que já está do lado de lá, sobre M ΔT. Né? Então, nós temos que o calor específico nada mais é do que a razão entre a quantidade de calor que um objeto recebe ou cede, né? Um sistema recebe ou cede. Então, esse Q dividido pela massa desse objeto ou desse sistema que recebe ou cede calor, vezes a variação de temperatura desse sistema, né? A variação de temperatura que ele sofre. Então, enquanto a capacidade específica tinha como unidade de medida, né, uma unidade de energia por uma unidade de temperatura, por exemplo, Joule por Kelvin, o calor específico vai ter uma unidade de energia sobre uma unidade de massa vezes uma unidade de temperatura. Então, no sistema internacional, eu até esqueci de colocar aqui no slide. Gente, o que está acontecendo que você não quer desenhar? Aí. No sistema internacional, eu tenho a unidade de calor específico Czinho. Vou colocar aqui entre colchetes, né? Vai ser uma unidade de energia,
joule, sobre unidade de massa, que no sistema internacional é o quilograma, vezes a unidade de temperatura, que no sistema internacional é o Kelvin. Né? Então, unidade de calor específico no sistema internacional. Só um segundo, gente. Aí, minha gata estava armando um bote aqui para pular na mesa. A unidade de calor específico no sistema internacional vai ser joule por quilograma vezes Kelvin. Né? Quaisquer relações, né, quaisquer unidades de energia, massa e temperatura podem ser aceitas aqui, né, desde que não seja obrigatório, né, que o calor específico esteja em unidades do sistema internacional. Por exemplo, a gente podia ter aqui caloria por grama grau Celsius, que em geral é bem utilizada. Né? Vou colocar aqui uma que a gente usa bastante para calor específico. É a caloria por grama grau Celsius. Tá? Uma bem utilizada também. Porém, no sistema internacional é joule por quilograma vezes Kelvin. Tá? Unidade de energia sempre o joule. Então, unidade de quantidade de calor, que é a energia em trânsito, vai ser sempre o joule. Unidade de massa, sempre o quilograma. Unidade de temperatura, sempre o Kelvin, no sistema internacional. Beleza? Então, capacidade térmica é a constante, né, a razão, constante de proporcionalidade entre a quantidade de calor que um sistema pode receber ou ceder, né, e a sua variação de temperatura. Enquanto que o calor específico de um corpo, né, é também a quantidade de calor que esse corpo pode receber ou ceder, dividido pela massa desse corpo e pela variação de temperatura desse corpo, ok? Capacidade térmica não tem nada a ver com a massa, enquanto o calor específico depende da massa do corpo. Beleza? Capacidade térmica simbolizada por C maiúsculo, calor específico simbolizada por C minúsculo. Okay? Em geral, quando a gente vai falar das propriedades de um certo material, a gente fala mais do calor específico desse material do que da capacidade térmica. Okay? Um conceito mais utilizado na indústria, nos laboratórios, do que o conceito de capacidade térmica. Beleza? Por isso, então, trouxe um exercício de calor específico, né? Para a gente perceber aqui como essas grandezas, né, essas equações que a gente está falando se relacionam. Vamos lá. Deixa eu só pegar a resolução aqui para ter os valores mais facilmente em mãos. Cadê? Aqui. Esse exercício nos diz o seguinte. Em um episódio de gripe, um homem de 80 quilogramas tem 39 graus Celsius de febre, ao invés da temperatura normal de 37 graus do corpo. Considerando que o corpo humano é constituído essencialmente de água, qual seria o calor necessário para produzir essa variação de temperatura no corpo desse homem? Como o exercício me diz que, para considerar que o corpo é constituído essencialmente de água, o dado que eu preciso para resolver é o calor específico da água. Por isso que eu tenho um Czinho aqui, subíndice água. Ok? Então vamos lá. Primeiro, se a gente quer calcular a quantidade de calor necessária para produzir essa variação de temperatura no corpo, né? Naturalmente eu vou ter uma quantidade de calor positiva, né? Porque se eu vou aumentar a temperatura do corpo, esse corpo vai ter que receber calor do sistema, do ambiente, né? O corpo é o sistema, o ambiente é o entorno. Né? Então, esse corpo vai receber calor do ambiente para que haja esse aumento de temperatura. Então, a gente vai precisar da seguinte equação. Vou colocar aqui em azulzinho.
Aqui. Equação que relaciona quantidade de calor, massa de um corpo, calor específico desse corpo e variação de temperatura é a própria equação do calor específico que nós vimos agora, que me diz que a quantidade de calor Q recebida ou cedida por um sistema é igual à massa desse sistema, o calor específico desse sistema e a variação de temperatura que esse sistema sofre, né? Então, Q igual a MC delta T. Tem o M, né? O sistema aqui é o corpo desse homem com febre, né? Então, aqui eu tenho a massa, que é 80 quilogramas. Tem uma variação de temperatura, né? A temperatura deveria ser 37 graus Celsius, mas ela é de 39 graus Celsius. Quanto vale, então, a variação de temperatura desse corpo? Qual foi o aumento de temperatura desse corpo? Fala comigo, gente. No áudio, eu não vejo vocês no chat aqui, só ouvi o barulhinho do chat. 2 graus, professora? 2 graus Celsius, certo? A temperatura inicial do corpo seria de 37 graus, né? A temperatura normal do nosso corpo. Porém, como esse homem está no estado de febre, a sua temperatura aumentou em 2 graus Celsius. Então, eu tenho uma variação de temperatura positiva de 2 graus Celsius, né? Se a gente lembrar que quando a gente fala de variação de temperatura, eu tenho a mesma coisa na escala Celsius e na escala Kelvin, eu posso dizer que essa variação de temperatura é de 2 Kelvin. Certo? Se eu não lembrar disso, eu simplesmente faço a transformação de graus Celsius para Kelvin, né? 37 graus Celsius para Kelvin vai ser 37 mais 273,15. 39 graus Celsius para Kelvin, 39 mais 273,15. Né? Calculo a temperatura de 37 graus Celsius em Kelvin, calculo a de 39 em Kelvin e faço essa variação de temperatura. Quando eu fizer esse cálculo, eu vou ter exatamente os 2 Kelvin, ok? Se vocês quiserem fazer aí depois, para verem que realmente esse resultado bate, tá? Mas aqui bastaria eu me lembrar de que, em termos de variação de temperatura, as escalas Celsius e Kelvin são equivalentes, né? Eu encontro a mesma variação para as duas escalas. Bom, tem o M, tem o ΔT e o C, o exercício me dá aqui como um dado extra, né? Que não está aqui no enunciado, né? Mas o exercício me traz como um dado extra. E percebam, né? Aqui ele já me dá o calor específico da água em unidades do Sistema Internacional, Joule por quilograma vezes Kelvin. Então, é importante que a minha massa esteja em quilogramas, que a minha variação de temperatura esteja em Kelvin, para que eu consiga encontrar a quantidade de calor Q em Joule, senão as unidades não vão bater. Quando eu fizer a análise dimensional lá no final, eu não vou achar minha resposta em joules. Ok? Bom, se o exercício quer que eu calcule a quantidade de calor necessária para produzir essa variação de 2 Kelvin, e eu já tenho a massa, já tenho o ΔT e já tenho calor específico, eu só preciso resolver, né? Vou pegar essa equação aqui e vou resolver. Que é igual a massa do corpo, que é de 80 quilogramas. Como eu já averiguei, né, que todas as grandezas que estão envolvidas já estão em unidades do Sistema Internacional, né, a minha massa já está em quilograma, o meu calor específico está em joule por quilograma vezes Kelvin e a minha variação de temperatura já está em Kelvin. Como eu já fiz essa análise, né, de que já passei tudo para o Sistema Internacional, eu já posso garantir que a minha resposta final vai ser em joule. E daí eu não preciso carregar as unidades de medida aqui junto com os valores numéricos, beleza? Agora, se você não tem essa garantia, é interessante que ou você carregue as unidades aqui,
na equação, ou que antes de substituir na equação, você já passe tudo para o sistema internacional, beleza? Para a gente não ter problemas com a resposta final. Então, beleza. M, a massa, é de 80 quilogramas. Calor específico, que é o nosso Czinho, o exercício me deu como dado, aqui, calor específico da água, 4.190, né? Na verdade, essa é uma aproximação, que a gente tem ali 4.186, mais ou menos, mas tá bom, 4.190, vezes a variação de temperatura ΔT, que nós vimos que é de 2 Kelvin, né? Vezes 2. Só isso. Multiplico 80 por 4.190 por 2. Isso me dá um valor de 670.000 e 400, né? Fazendo essa continha aqui na calculadora. Como todas as minhas grandezas físicas estão em unidades do SI, né, do Sistema Internacional, eu garanto que a minha resposta também estará no Sistema Internacional, ou seja, em Joule, né? Como eu havia dito, a gente teria obrigatoriamente que encontrar uma quantidade de calor Q positiva, né? Se aparecesse um sinal de menos aqui, alguma coisa estaria errada. Por quê? Esse corpo que está com febre, né? Ele precisa receber energia na forma de calor do ambiente, né? Para que a sua temperatura aumente. Então, eu tenho uma variação de temperatura positiva, né? Ele está ganhando, está tendo um aumento de temperatura, então ele tem que ganhar energia na forma de calor para que sua temperatura seja aumentada. Quando eu digo que o sistema recebe energia na forma de calor, ou seja, ganha energia na forma de calor, esse calor tem que ser positivo, ok? Por isso que a gente encontra uma resposta aqui positiva. Se a variação de temperatura fosse negativa, né, se ele tivesse perdido temperatura, então ele teria cedido calor para o ambiente. E a quantidade de calor que a gente ia calcular aqui teria que ser negativa. Beleza? Facinho? Demais, né? Isso é até demais. Deixa eu voltar aqui para a sala.